eu sou a Dani, esse é o canal Mina Especial. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os livros que eu li nesse mês de outubro. Tem um monte de livro pra falar pra vocês, então vamos parar de enrolação, rola a vinheta e vamos começar. Primeiro, se ouvindo barulho, o ventilador tá ligado, tá muito calor, tô até suando aqui já, olha isso. Tá calor demais, 8 livros, 3 audiolivros, 2 contos, então tem bastante coisa pra contar pra vocês, então vamos falar bastante. Inclusive desse meu introdução ao mundo dos audiobooks ou audiolivros, como aconteceu. Então vamos lá, tô aqui com o meu celular, no meu aplicativo de leitura, pra mim não esquecer de livro nenhum, pra falar pra vocês. Porque sabe como é, né? Muito livro, vai que a gente esquece. Então já tô aqui fazendo minha listinha. Começamos o mês com Suicidas, do Rafael Montes, que era um livro que eu queria muito ler. Aliás, eu queria muito ler os livros do Rafael. É um autor nacional, que eu tinha muito prazer com esse trabalho dele. E Suicidas foi o primeiro que eu li. Eu peguei esse livro emprestado com a minha sobrinha Maria Alice, então eu li ele físico. E foi um livro muito, muito bom. Em Suicidas a gente vai acompanhar a história de 9 jovens que resolveram brincar de roleta russa no porão da casa de campo de um deles, em Minas Gerais. Eles são jovens cariocas, todos universitários, e eles vão fazer brincadeira nessa casa de campo, onde todos acabaram mortos. Um ano depois dos acontecimentos terríveis que chocaram todo mundo, a delegada responsável pela investigação do caso resolve reunir as mães desses jovens numa reunião informal, para durante essa reunião eles lerem um diário de um deles que estava no meio, foi encontrado no local dos crimes, que narra todos os acontecimentos daqueles dias, de alguns dias anteriores, para juntas tentar entender o que realmente aconteceu ali. E é uma história muito surpreendente, é uma história pesada, como vocês podem falar de suicídio, tem umas cenas bem explícitas, mas a escrita do Rafael faz você ficar curioso para saber o que aconteceu. Porque tem livros que tratam de assassinatos, essas coisas assim, a escrita é pesada, e você vai ficando mal quando você lê, você não consegue ler muito. O do Rafael não, você consegue ir devorando o livro, porque ele consegue despertar em você uma curiosidade para entender o que está acontecendo, e você fica louco para chegar no final. E eu sei que quando eu terminei esse livro, que eu fechei, eu só fiz. Porque olha, eu fiquei muito impressionada. Dei 5 estrelas, corações favoritos. Já quero ler mais coisas do Rafael, porque eu achei maravilhoso esse livro. Eu fui ler depois daquele verão, da Care Fortune, que é um romance, né? Que você vai acompanhar a história do Sam e da Persephone, ou Percy, que são duas pessoas, um casal que se conheceu de criança para adolescência, foram crescendo juntos, quando os pais dela compraram um chalé de frente pro lago, vizinho na casa dele. Ele morava na cidade litorânea o ano inteiro e ele ia para lá passar os verões. E eles foram crescendo juntos, criando uma amizade, um vínculo, melhores amigos. De melhores amigos passaram a namorados e houve um rompimento. E nos dias atuais tem 12 anos que eles não se encontram. Então a gente vai acompanhar o livro narrado em 2 linhas do tempo. No começo do livro a gente vê como eles estão nos dias atuais. A Percy acabou de passar por um término de um relacionamento de 7 meses. O relacionamento mais longo que ela teve depois do Sam. E você vê que ela se sente perdida, ela não consegue amar, ela sente falta dele, ela fica triste com eles terminarem, mas ela nunca foi atrás dele, porque ela se sente culpada por algo que ela fez. E o irmão do Sam, o Charlie, liga pra ela, ele acaba conseguindo o telefone dela com os amigos em comum, e entra em contato com ela avisando que a mãe dos dois faleceu, e convidando ela pro velório. E aí, nisso ela vai reencontrar ele, reencontrar o Sam, e reviver toda a história. O livro é narrado em 2 linhas do tempo, então um capítulo se passa no agora, a gente vai vendo tudo o que vai acontecendo nesse reencontro deles, e uma linha do tempo um capítulo se passa no passado, desde quando eles se conheceram, avançando um verão por vez, até chegar no dito fim, né? Me lembrou bastante 2 livros que eu li esse ano, que é O Amor e Outras Coisas, da Christina Lauren, e o De Férias com Você, da Emily Henry, que tem essa narrativa também. 2 pessoas que se conheceram, passaram vários anos passando as férias juntas, e aconteceu alguma coisa, que houve uma ruptura, e elas estão muitos anos sem se ver e se reencontram. Pareceu mesmo, a sinopse dos 3 livros é igual nesse sentido, mas cada um desenvolve a história de um jeito. E a narrativa também é igual, passa uma história num capítulo no passado, um capítulo no agora, até você descobrir o que aconteceu. Mas eu acho que dos 3 livros, esse aqui foi o que deu o melhor motivo. Acho que foi o motivo mais plausível pro fim, assim.
pra nunca mais se verem. Dá pra entender por quê. Eu dei 4 estrelinhas pra ele, tá? Gostei bastante depois daquele verão. Depois disso eu fui ler A Garota no Gelo, do Robert Brisson, que é um autor bem badaladinho de suspense. Ele tem vários livros. Inclusive esse A Garota no Gelo é o primeiro de uma série de 7 livros, da detetive Erica Foster. Então assim, tem mais 6 livros com a Erica Foster depois desse. E nesse aqui a gente vai acompanhar a detetive Erica Foster, que ela foi convocada, ela trabalha na polícia da Inglaterra, ela foi convocada para investigar um caso de uma jovem que foi encontrada enterrada no gelo, num museu, no parque de um museu da cidade. E ela é filha de um cara muito influente, né, da aristocracia da Londrina, e ela é designada para investigar o que aconteceu com essa garota, quem matou ela e por que ela foi parar ali. E a Erika tá voltando agora. Ela passou por uma perda pessoal muito grande. O marido dela morreu numa operação policial que ela estava comandando. E ela se sente culpada. Não só ele, mas 4 outros policiais morreram naquela operação. E ela foi meio que responsabilizada por isso. E ela também se responsabiliza por isso. Então ela tá meio ainda tentando voltar à normalidade quando ela entra para esse caso. E a gente vai acompanhar toda a investigação, várias plots, as pessoas tentando entrar no meio para atrapalhar. É muito interessante o livro, eu gostei bastante. Me prendeu bem. E confesso que conseguiu me enganar, hein? Demorou pra me descobrir o que estava acontecendo. Quando eu vou descobrir o que estava acontecendo, ele estava bem pertinho de revelar. Depois de A Garota no Gelo, eu fui ler um romance nacional, tipo Romeu e Julieta, chamado Sal e Açúcar, da Rebeca Carvalho, que é muito fofo. Conta a história do Pedro e da Larissa, que são 2 jovens de 17 anos, que cresceram na mesma rua, de frente um pro outro. Só que suas famílias são rivais. As 2 famílias têm 2 padarias, a Sal e a Açúcar. Essa rivalidade vem de muito tempo lá atrás. As bisavós deles trabalhavam juntas numa pousada e já não se bicavam muito. Uma fazia um bolo de fubá muito bom e a outra fazia um pudim de leite muito bom. E um dia, por acidente, as 2 receitas se misturaram e elas viram que dava um bolo muito gostoso. E resolveram entrar num concurso com essa receita juntas, em sociedade. Só que a bisavó do Pedro traiu a outra e vendeu a receita para uma fábrica de bolos. E com esse dinheiro, ela abriu a padaria, que é a Sal. Desculpa, que é a Açúcar. Alguns anos depois, a bisavó da Larissa herdou a pousada que elas trabalhavam, que é de frente para a Açúcar, e transformou numa padaria que ela chamou de Sal. Então, a Açúcar é especializada em pratos doces e a Sal é especializada em salgados. Então há um acordo entre as padarias que a Açúcar não faz coisa salgada e a Sal não faz coisa doce. Era de família. Só que no meio disso tudo, um supermercado muito grande que chegou na região está querendo abrir uma padaria na rua deles. Então, se ele abrir a padaria, vai quebrar as 2 padarias, porque elas competiram uma com a outra, já está difícil. Imagina com uma padaria grande, de um grande mercado, que vai vender tudo muito mais barato, vai falir as 2 padarias. Então, a contragosto, o Pedro e a Larissa resolvem se unir para tentar salvar as 2 padarias, as suas famílias. E nisso eles vão se aproximando, vão se conhecendo, vão acabar se apaixonando. E nós temos o Romeu e Julieta do Nordeste, muito legalzinho o livro. Gostei bastante, eu dei 4 estrelinhas para ele. Depois eu fui ler O Paciente. É um livro curtinho, tem menos de 200 páginas. Tá lá no Kindle também. Todas que eu estou falando agora tá no Kindle. E você vai acompanhar um psiquiatra, que ele foi trabalhar no hospital psiquiátrico lá. E ele é todo bambambam, ele acabou de sair da faculdade, ele se acha maravilhoso. E ele está contando, o livro é todo narrado em forma de post, como se fosse um post na internet. Ele está contando como foi a experiência dele nesse hospital. Como ele chegou lá e tinha um paciente chamado Joey, que ninguém chegava perto, que as pessoas morriam de medo. E ele se resolveu que ele ia ser o cara que ia curar o Joey. E tudo o que aconteceu nesse tempo que ele tentou curar o Joey, se aproximar do Joey, e o que acontecia, as coisas terríveis que aconteciam. Então, com uma coisa meio de terror, meio pra dar medo. E eu dei 3 estrelinhas pra ele. Eu achei legalzinho o conto. Mas achei que o final era meio previsível. Desde o início eu meio que sabia o que ia acontecer. Só teve uma coisinha diferente do que eu imaginei que fosse ser. Mas, basicamente, desde o início eu sabia que era aquilo que ia acontecer. Então, não me prendeu muito. Depois de O Paciente, eu fui ler Um Favorzinho do Vizinho, que é um romance, que também tá lá no Kindle. E é muito fofinho. E tem uma expressão que eu adoro muito, né? Que eu aprendi com a Bela Lopes, que eu sigo, que é o triângulo amoroso de 2 pessoas.
que seria um triângulo amoroso de duas pessoas. É igual a Lois Lane, Superman e Clark Kent. A Lois Lane está apaixonada pelo Superman e pelo Clark Kent, mas o Superman e o Clark Kent são a mesma pessoa. É exatamente o que aconteceu aqui. Nós temos a Lily, que é uma jovem muito retraída. Ela quer viver de livro, trabalhar com editoração de livros e tal. E ela está batalhando para realizar esse sonho dela. Só que a família dela vive tentando corrigir a vida dela. Porque as irmãs dela são bem-sucedidas, os pais dela são bem-sucedidos. Então ela é vista como a falida da família. Porque ela ganha pouco, tem um trabalho ruim. E as irmãs não tem namorado. As irmãs marcando encontro com os caras chatos, que não tem nada a ver com ela. Ver se ela arruma alguém. A mãe vive tentando matricular ela em cursos para ela tentar melhorar a carreira. Então eles não estão satisfeitos com a vida dela. Mas ela não está se importando com isso, ela está feliz com a vida dela. Mas ela também não tem voz para falar que não quer essas coisas. Então tudo que a família vai mandando, ela vai fazendo para não evitar confronto. No meio disso tudo, tem um livro que ela é apaixonada, e o autor que lançou esse livro, lançou esse único livro, há uns 5 anos atrás, ela adora esse livro, e nunca teve contato com o autor, e ela pesquisando na internet, ela viu que esse autor abriu um site. E ela resolveu mandar uma mensagem para esse autor no site. E aí ele, coincidentemente, respondeu. E eles ficaram se comunicando por uns 6 meses, trocando e-mail, e acabaram se envolvendo por esse e-mail, até que de repente ele sumiu e desapareceu. Aliás, nota que a melhor parte do livro são a troca de e-mails que tem no começo. A melhor parte do livro. Ele desapareceu e partiu o coração dela. Passa-se alguns meses, ela se mudou, ela está morando no mesmo prédio que a irmã dela, de favor, no apartamento da irmã, porque no apartamento que ela morava com a colega dela deu uns problemas, não deu para ela ficar lá mais, ela foi morar com a irmã. E tem um vizinho, no mesmo corredor que ela sempre esbarra com ele no elevador e tal, e rola um clima, mas ela não consegue falar nada, porque ela sempre fica nervosa, não consegue se expressar e tal. E até que eles começam a se comunicar, eles começam a se aproximar, ele tá afim dela, e aí ele vai descobrir que ela é ali. Esse cara ela não sabe, mas ele é o autor do livro que ela escreveu. Ele é o cara que ela respondia, e no início também ele não sabe. Mas depois ele vai descobrir que aquela Lily é a Lily que ele trocava e-mails. E aí ele fica naquela de, eu não posso ficar com ela, não sei o que, tem que contar pra ela. Então, tem várias situações, ele tem várias questões pessoais, de traumas que ele tem, por ele se relacionar, falta de confiança, assim, olha. E é bem legal. E o que acontece é que ela fez uma acompanhante pro casamento da irmã, e ela primeiro tentou convidar ele, mas ele falou que não podia, e aí ela propõe dele ajudar ela a arrumar alguém. E é nisso que vai rolar o favorzinho do vizinho, é muito engraçadinho, e é muito fofo, eu dei 4 estrelinhas pra ele. Depois desse eu fui ler o Se Não Fosse Por Você, também é um livro nacional, da minha xará de sobrenome, a Laura Amorim. E nele a gente vai acompanhar o Leonardo e a Melissa, que se conhecem numa situação... E é mais ou menos a mesma situação do favorito do vizinho, um triângulo amoroso de 2 pessoas. A Melissa tem um blog que ela segue, ela quer fazer concurso para delegada. Então, desde que ela se formou na faculdade de Direito, ela está há mais de 2 anos treinando e estudando, se preparando para quando tivesse um concurso de delegada. Nisso ela acompanha um blog de um cara que era concurseiro e agora ele é concursado. Ele passou no concurso, então é de concurseiro a concursado o blog dele. E ela adora o blog dele, estimula muito ela, poxa, ajuda muito, ela é viciada no blog dele. E o livro começa aqui sendo lançado o editorial para o edital do concurso de delegada. E ela tá mega nervosa, porque saiu o edital, ela tem que se preparar, que ela vai se inscrever, não sei o que mais. E ela tá conversando no telefone com a amiga enquanto ela tá almoçando. E nesse dia o restaurante estava cheio, então ela estava numa mesa coletiva. Tava ela e mais 3 pessoas que estavam sozinhas comendo na mesma mesa. E nisso que ela tá conversando com a amiga, ela pega uma limonada e começa a tomar. Só que essa limonada não era dela, era do cara da frente. Que é o Leonardo. E é assim que eles se conhecem, ela roubando a limonada dele. E depois ela vai para uma salinha de estudo, ela vai conhecer uma salinha de estudos que ela viu propaganda no blog do concursado, porque no apartamento dela é muito ruim para ela estudar, porque a amiga dela vive interrompendo, e ela não consegue se concentrar. E ela vai lá conhecer, e quem tá lá? O Leonardo, porque a salinha é dos tios dele. E aí eles ficam nesses jogos de gato e rato, ela meio que tentando, ele provocando ela provocando ele. E aí ela se viu acompanhante de uma festa da empresa, porque ela caiu na má ideia de contar pro ex, que trabalha na empresa que ela, o babaca do ex dela, que ela ia levar um acompanhante pra festa. Então ela tem que arrumar alguém. E o Leonardo se oferece, e aí eles vão.
E eles passam a fingir um namoro falso. Depois disso. E de falso não tem nada aquele namoro, tá? E assim vai desenvolver toda a história. Muito fofinho, adorei muito o livro. Por mais que eu não tenha me envolvido, não participe desse mundo de concurso, eu consegui me envolver bastante na história e consegui tirar algumas coisas ali que dá pra levar pra nossa vida. Sabe? Gostei bastante, dei 5 estrelinhas pra ele. Depois eu fui ler Atire a Primeira Pedra, que é um livro onde você vai acompanhar a história do Mariano, que foi um rapaz, ele tá com 20, quase 30 anos agora, e ele foi internado no hospício quando ele tinha 17 anos pela mãe, no manicômio, por ser homossexual. A mãe levou ele lá, largou ele lá, e ele ficou 12 anos internado lá. Quando ele teve alta, foi procurar com a mãe, ele acabou assassinando a mãe. E ele está sendo agora julgado por esse assassinato, pelo crime dele, que ele matou a mãe dele. E a gente vai acompanhar o julgamento. Tá? O livro tem 4 capítulos, é bem curtinho, 30 e poucas páginas, são 4 capítulos. O primeiro capítulo é focado na Mariana, ele vai contar a história dele, de como ele foi parar no manicômio, como ele saiu, como ele encontrou a mãe, o porquê que ele matou a mãe. Tem um capítulo focado no André, que é o psiquiatra que foi designado para avaliar se ele era neurologicamente capaz, psicologicamente capaz, mas ele pede afastamento do caso, por um motivo lá. E o juiz permite que ele acompanhe o caso, como espectador. Aí tem um capítulo que fala sobre o André, sobre a vida dele, a infância dele, os problemas dele que ele teve com o pai, com a mãe, e o casamento dele que está em crise, que ele é casado com o Thiago há 4 anos, também é homossexual, o André. E ele é casado há uns 4 anos, ele está em crise no casamento, e tem todos os problemas dele, depois vem um veredito e o encerramento. Achei interessante a história, até bem detalhista em algumas partes, mas eu achei que o final, assim, os últimos 2 capítulos foi bem raso. Passou muito rápido, não entrou em detalhes, e ficou faltando. Eu esperava um pouco mais. Então eu só dei 3 estrelinhas pra ele, tá? Achei que ficou faltando. E eu li também 2 contos desse mês, como eu falei pra vocês, que foi o A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, que eu queria ver a série, A Queda da Casa de Usher. Eu fui ler o conto antes de ver a série. Aí eu descobri que eu já tinha lido esse conto, reli, na verdade. Porque eu já tinha lido algumas coletâneas de contos do Edgar Allan Poe, ele devia estar num dessas coletâneas. Eu já tinha lido esse conto, mas eu reli de novo. Apesar da história da série ser só levemente baseada, mas foi legal reler. É um conto interessante, você vai acompanhar o Roderick Usher e um amigo dele que vai visitá-lo, ele chama esse amigo para visitar, porque ele está passando por uma melancolia. Na época não se falava isso, mas era depressão, ele está deprimido. E ele chama esse amigo para ir lá visitar ele, até porque ele está com uma doença, ele vai morrer, ele quer que também faça companhia para ele ver se anima ele mais. E esse amigo vai para a casa dele, que é uma mansão meio mal assombrada, e começa a acontecer várias coisas estranhas lá, e ele acaba fugindo de lá. E é bem interessantezinho. Mas eu achei complicado de ler por causa da escrita, bem rebuscada, né? Acho que eu estou mais acostumada a ler literatura contemporânea já faz muito tempo que eu não leio o clássico. Então eu estranhei um pouco o linguajar, mas é interessante o conto. Tem aquela pegada tenebrosa de Edgar Allan Poe, meio sinistra, que vai tentando se assustar, mexer com o seu psicológico. Nessa vibe. Quem já leu Edgar Allan Poe sabe disso. E o outro que eu li foi Entre Instantes. Essa instância entra na minha outra informação, que foi o Audiobooks. A Amazon chegou no Brasil, acho que foi em final de setembro ou começo de outubro. Eu vi no começo de outubro. Chegou a Audible no Brasil. A Audible é um aplicativo de livros da Amazon em formatos de audiolivros, o audiobook. Então chegou no Brasil. E tem vários livros lá disponíveis agora. Quando você vai comprar o livro na Amazon, você vê que tem lá a opção do audiolivro. Você pode comprar ele no e-book, por ele no Kindle, o físico que vai chegar na sua casa, e o audiolivro que você vai ver no Audible. E como eu sou assinante Prime, eu recebi uma oferta que eu tenho 3 meses grátis da Audible, então eu fui aproveitar. Mas confesso que eu estava meio receosa. Aí eu queria ler, ouvir um livro. Eu nunca tinha tido experiência de ver um audiobook, ouvir um audiobook. Então eu resolvi começar por um pequenininho, que foi o Entre Instantes, que é um conto de 16 minutos. Então, 16 páginas, então uma página por minuto. Então é bem curtinho. E nele você vai acompanhar a história de 2 garotas que se apaixonam na biblioteca da faculdade. É bem bonitinho, por isso que é Entre Instantes. Aí eu fiz a experiência de ouvir, só ouvir, achei estranho. Depois eu fiz a experiência para ver que ele estava no Kindle, Unlimited também. Fiz a experiência de ouvir enquanto eu lia. Já achei mais gostosinho. Mesmo assim, estava estranhando ainda. Mas eu resolvi dar uma nova chance, porque eu sei, quando eu comecei a ler no celular também eu estranhava. Então eu resolvi dar uma nova chance, mesmo estando estranhando um pouco.
E aí eu vi que lá na Audible tinha alguns audiobooks disponíveis de livros que eu queria ler, que estavam na minha lista da Amazon que eu não tinha comprado ainda. Que, aliás, os dois eram do Victor Martins, que é um autor nacional. Que eram 1 Milhão de Final Felizes e o 15 Dias. E eu fui fazer experiência com os dois. 1 Milhão de Final Felizes eu fiz mais ou menos o mesmo esquema. Fui lendo e ouvindo, só que teve partes que eu só ouvi. No 1 Milhão de Final Felizes foi contar a história do Jonas, que é um jovem gay, 19 anos. Ele tá meio perdido na vida, porque a mãe dele é religiosa, o pai dele é bem ogro, então ele não consegue se abrir em casa sobre a sua opção sexual. Ele terminou o colégio, mas não conseguiu entrar para a faculdade, porque ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade, ele não conseguiu passar numa faculdade pública. Então ele trabalha num café na Paulista, e ele é um bom emprego, ele mora em Santo André e trabalha na Paulista. Ele é um bom emprego longe, que ele queria passar o maior tempo possível fora de casa, porque o clima em casa é péssimo. E ele tá tentando achar um rumo na vida. Ele tá meio perdido, porque os amigos dele, os dois melhores amigos dele, uma tá na faculdade, então só fala de faculdade, ele fica meio assim. O outro amigo dele não tá trabalhando, mas tá em casa cuidando dos irmãos, que ele tem 4 irmãos pequenos, então ele fica em casa cuidando dos irmãos, não tem muito tempo pra ele também. E ele tem amizade com a menina que trabalha com ele, que é a Karina, tem 25 anos, mas os outros amigos dele não são mais próximos da Karina. Ele tá ali meio perdido nesse limbo, sem saber muito o que ele vai fazer da vida dele. Ele só em ser escritor, mas não sabe muito bem como fazer isso. Ele tem um caderninho onde ele anota sempre ideias para livros, mas ele nunca vai à frente com essas ideias. E um belo dia no café que ele trabalha, entra um rapaz para pedir um café e ele fica encantado, porque o rapaz é muito bonito, um ruivo, com uma barba para fazer. Ele fica muito encantado com o rapaz. E dali ele tem uma ideia de fazer a história de piratas gays. E ele ficou com essa ideia na cabeça e ele acaba desenvolvendo essa história. Então ao longo do livro a gente vai ver tanto a história de vida do Jonas, tudo que vai acontecer na vida dele ao longo do tempo desse período, e a história que ele está escrevendo dos piratas gays. Eu achei muito legal o livro, bem interessante, pega bem essa vibe de aquela parte da vida que você está perdida, porque todo mundo já passou por isso, eu passei, você termina a escola, você fica ali no limbo, você sabe pra onde você vai. E é bem legalzinha, a narrativa, a escrita do Victor é bem gostosa, e a narração do livro é perfeita. De todos os audiolivros que eu ouvi esse mês, esse foi o que tem a melhor narração, a narração perfeita, amei, 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 amei. Depois eu fui ouvir 15 Dias, que também é do Victor Martins, em que a gente vai acompanhar a história do Felipe, que é um rapaz também homossexual, e gordo, não acima do peso, ele me fala, ele não é acima do peso, ele é gordo, ele é pesado. E ele sofre muito bullying na escola por causa do peso, ele é muito tímido e retraído, ele vive se escondendo das pessoas por causa do bullying que ele sofre. E ele tá contando os dias para chegar às férias de julho, que ele vai ficar trancado os 15 dias em casa. Os 22 dias de férias em casa, sem sair, sem sofrer bullying, sem nada daquilo. Até que ele é pego de surpresa saber que o Caio, um dos vizinhos do prédio, que coincidentemente ele tem um crush nele, vai passar esses 15 dias na casa dele hospedado. Porque os pais dele vão viajar e os pais dele não querem que ele fique sozinho em casa. E aí ele fica lá, perdido, sem saber muito o que fazer. Eles acabam se aproximando e acabam se apaixonando. E ele vê também que o Caio, por mais bonito que seja, magro, tem muitos problemas na vida dele também. E ele começa a entender que não é só ele que tem problema, e o problema dele não é só porque ele é gordo, que ele podia ser magro, tem vários outros tipos de problemas também. E é bem legal. E nesse aqui eu só escutei. A narração também é muito boa. A narração dos livros de são muito bons. Não é tão boa quanto o do Milhão de Final Felizes. O narrador do Milhão de Final Felizes é melhor. Mas a narração é muito boa e esse aqui eu só ouvi. E foi o primeiro que eu consegui só ouvir o livro, sem ler e acompanhando. E ali foi ótimo, porque tipo, num dia eu terminei. E o último audiolivro que eu ouvi, terminei inclusive hoje de manhã, foi o da Britney, que saiu agora. A Mulher em Mim. Que ele está disponível lá na Audible, como um audiobook de graça. Aí eu fui ler, né? Fui ouvir. Que é a autobiografia que a Britney lançou esses dias, Britney Spears, contando sobre a sua história, a sua trajetória. E o livro ela conta desde quando ela era pequenininha até toda a parte dela, da fama, como a fama começou, o relacionamento dela com o Justin, como tudo acabou, o casamento dela com Kevin Federline, a relação dela com os pais, como começou a curatela. E, cara, é bem difícil assim o livro. Eu acho que a gente entende melhor a situação da Britney, tudo que aconteceu com ela, ouvindo o lado dela da história, que eu acho que ninguém fez isso nesse tempo todo, né? Ouviu o lado da Britney da história. Por que ela parecia tão maluca, por que ela raspou o cabelo, por
porque ela bateu o guarda-chuva no carro do fotógrafo. Tudo isso, quando você escuta ela contando o que levou ela a isso, você entende o lado dela. E é um livro bem legal. Ele é bem curtinho, o livro tem 200 e poucas páginas. O audiobook tem 3 horas e pouquinho. Eu comecei a escutar ele ontem, à tarde, terminei ele hoje de manhã. Então eu gostei bastante, de 4 estrelinhas pro livro da Britney, tá? Achei bem interessante ouvir o ponto dela da história. E foi isso que eu li esse mês. Agora vamos minha experiência com audiobooks. Eu achei interessante. Não pretendo manter a assinatura da Audible, tá? Quando passar meus 3 meses grátis eu não vou renovar. Mas eu acho interessante porque você consegue ler muito mais em menos tempo. Porque você consegue ter acesso a vários conteúdos e você consegue ficar ouvindo enquanto você está fazendo as coisas. E você consegue terminar um livro num dia. Porque, por exemplo, um livro da Britney é 3 horas e poucas. Como eu escuto ele mais rápido, eu escuto no 1.7, reduz um pouquinho mais o tempo, sabe? Então, tipo, você, em 2 horas, 3 horas, você consegue ouvir um livro inteiro de 200 e poucas páginas. Então, você pode estar na academia e ouvindo. Você pode estar limpando a casa e ouvindo. Você precisa parar para fazer. Então, em vez de você ouvir música, por exemplo, você vai ouvir livro. Então, para quem tem pouco tempo para ler, é uma boa opção. Você pode ir ouvindo o livro no caminho de trabalho, no carro, no ônibus, no metrô. E aí você consegue ter um ritmo de leitura bom sem ler. Mas eu ainda prefiro ler mesmo, pegar meu livrinho, tanto físico ou no celular, agora que eu costumei ler, tá? Mas é uma experiência interessante o visual de e-books. Então é isso, o vídeo já terminou. Eu li esse mês, foram esses. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Beijos, tchau!